para aí o que você está fazendo, vamos cuidar melhor desse coração. Comigo no Manhã Total, o cardiologista Rodrigo Penha, nesse último dia do ano. O coração já deve ter chegado para muita gente, deve ter chegado assim, espancado, né, Rodrigo? Bom dia. Bom dia. O final do ano nos leva a fazer alguma reflexão. Eu tenho uma frase que nós dois gostamos muito. Vamos lá. Que eu falo o seguinte: tudo muda quando você muda. Então, a nossa proposta para 2017, não é esperar que as outras pessoas mudem. Eu convivo isso muito no consultório no dia a dia, onde você tem o marido que infartou e a mulher está do lado, né? E essa situação é muito clara, né? Ela fala assim, o que ele deve fazer agora? Como deve ser a vida dele? Eu falo, deve ser como deveria ter sido antes. E como deve ser a sua e como deve ser a minha. Não existe um tratamento especial. E eu falo o seguinte, você quer ajudar a pessoa? Você ama a sua família? Você quer ajudar as pessoas que estão ao seu lado? Então, comece mudando você, comece mudando seus hábitos, mude os hábitos da casa e todo mundo vai ser beneficiado. Vai ser beneficiado, né? Tudo muda quando a gente muda. Quando a gente muda. Essa frase é para a gente ter sempre na porta da geladeira, para a gente não esquecer dela, né? Vocês estão vendo aqui que a nossa mesinha hoje, tinha até um café do Rodrigo aqui, mas ele deixou para lá, sabe? O café é bom demais na conta. E aqui a gente separou algumas coisas, né, que são muito importantes para o nosso coração e que de repente aí na sua ceia, né, de Réveillon, você pode ter. A gente tem aqui, que ele pediu pra gente, o azeite, nosso tradicional azeite. Tem 2 taças de vinho aqui. Nós temos castanha de caju. E eu ganhei esse chocolate, vou bem... Aqui, cadê? Aqui, Rodriguinho. Bem, ganhei esse chocolate aqui do Rodrigo, que é 70% cacau. Que são alguns alimentos que a gente pode ter na nossa noite de amanhã, nessa virada. Sabe uma coisa que eu não concordo? As pessoas falam tudo que é ruim engorda ou faz tudo que é bom, engorda ou faz mal à saúde. Vamos pensar diferente, né? Nós temos hoje tanta coisa que a gente sabe, que a medicina sabe que é saudável. E não é confusão. Uma hora fala que pode, outra hora que não pode. Vamos ser básicos. A dieta do Mediterrâneo foi estudada e só a mudança do hábito alimentar em si, ele é capaz de prevenir 30% dos infartos e doenças cardiovasculares. 30%. E o que basicamente é composta a dieta do Mediterrâneo? De azeite, de vinho, de peixes, frutos do mar. Então, basicamente, quando a gente muda... Eu falei alguma coisa que é ruim? De forma nenhuma. Então, quando a gente muda o nosso hábito e passa a acrescentar no nosso hábito coisas saudáveis, as coisas que não são saudáveis vão indo embora, vão deixando. Vamos começar pelo óleo, pela gordura? O azeite de oliva já foi chamado de ouro líquido. Ouro líquido. Isso, a tradição é muito antiga, muito antiga. E os benefícios dele são muito antigos e bem conhecidos. O azeite é uma gordura, é um triglicérides, é um óleo. Só que é um óleo diferente, é um óleo saudável. Para ser bem didático e simples, a gente tem gorduras saturadas e gorduras monossaturadas ou poliinsaturadas. O que quer dizer isso? É o tipo da molécula. Gorduras saturadas são frituras, no óleo quente, são as manteigas e são a gordura animal. A gordura que fica ali em volta da picanha, que fica dentro do cupim. Essas gorduras, elas são monoinsaturadas e elas vão piorar o mau colesterol nosso e vão fazer com que essa deposição de gordura comece a entrar nas artérias. Da onde? Do coração, das carótidas, do cérebro, do rim. Leva a obstrução e aí leva a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo inteiro, que são as doenças cardiovasculares. É a maior causa de internação, a maior causa de óbito. A gente conseguiu tratar muito bem essas doenças, mas nós não estamos prevenindo adequadamente o surgimento, que começa quando? Na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, com hábitos saudáveis. Quando eu coloco na minha dieta 2 colheres de sopa por dia desse azeite de oliva extra virgem, é importante saber disso, sem ser aquecido, o azeite é in natura, esse óleo bom vai tirar o óleo ruim. E por incrível que pareça, os pacientes às vezes têm dificuldade de entender isso. Mas quando eu como azeite, eu melhoro o meu colesterol.
Olha que interessante. Então, o meu LDL, que é o meu mau colesterol, esse é o principal vilão, esse é o que mais leva ao infarto. Ele reduz quando eu como azeite. O meu HDL, que é o bom colesterol, ele melhora quando eu faço atividade física, quando eu tomo azeite de oliva, quando eu tomo vinho e quando eu como castanhas. Eu melhoro o meu bom colesterol. O bom colesterol é o HDL, ele vai lá na célula, tira a gordura lá de dentro, traz para o fígado e joga fora através da bile. Então eu tenho 2 benefícios com um só produto. Azeite de oliva previne envelhecimento porque ele tem fitosteróis e tem propriedades que vão inibir os radicais livres. Ele melhora a sua saúde cardíaca, ele melhora a pele, ele é cheio de vitaminas, mano. Tem vitamina E, tem vitamina K, então tem muitos benefícios. Então hoje uma recomendação médica, você introduzir alimentos saudáveis, como o azeite de oliva que nós falamos primeiro, na sua dieta e você vai ter muitos benefícios. Tudo são flores? Cuidado, o azeite de oliva ele é calórico, Sim. Ele tem bastante caloria, então eu tenho que comer menos. Então eu uso azeite de oliva e ao mesmo tempo eu diminuo a ingestão de calorias para eu tentar reduzir meu peso também. Então sempre fazendo uma coisa com bastante cuidado. Sempre com moderação, né? Aí você falou do vinho, que é uma taça por dia que você já tem. A gente recomenda, então, existem alguns cuidados para se beber vinho. Claro. A principal recomendação é, se você bebe vinho, você não precisa de parar, mesmo tendo uma doença cardiovascular, porque ele é benéfico para o coração. Agora o vinho ele é interessante. Se eu posso, é claro, eu não vou beber se eu vou dirigir, se eu vou operar uma máquina, eu não vou fazer isso. Mas à noite, principalmente no jantar, um cálice de vinho tinto, seco, não vinho suave, que tem adição de açúcar muitas vezes, um cálice de vinho seco, ele tem propriedades semelhantes ao AS, semelhante à aspirina. Então ele deixa seu sangue mais fino e ele previne infarto. Então existem vários trabalhos médicos mostrando que tanto o suco de uva como o vinho, que tem um pouquinho de álcool, melhora a sua saúde cardiovascular. Então um cálice de vinho tinto durante a refeição, principalmente à noite depois, previne depressão, ajuda a relaxar, ajuda a emagrecer. Porque quando você toma um vinho, a refeição torna mais prazerosa e torna mais cadenciada. A sensação de saciedade, a sensação de que você está bem, ela vem mais rápido. Então é o chamado, que eles foram pesquisar, o paradoxo francês, que apesar de comerem um pouco mais de gordura, eles tomam muito vinho. Era na Europa o país que mais consumia vinho e era o país na Europa que tinha menor incidência de infarto. Então, por isso que dedicaram a estudar o vinho e viram que realmente é muito benéfico à saúde. Muito benéfico. E aí, quem não gosta de vinho pode ir no suco integral. Suco de uva integral, excelente. Também tem os polifenóis, tem os fitosteroides e vai fazer bem a sua saúde cardiovascular, do mesmo jeito. O Rodrigo, além de cardiologista, ele é um ótimo escritor também, viu? Já vou aqui adiantar para vocês. E ele mandou um texto para mim essa semana sobre os 10 passos para ter um feliz 2017. Eu queria que você começasse a falar para a gente quais são esses 10 passos, além disso aqui que você trouxe. Então, olha, é basicamente mudança do estilo de vida. Quando a gente fala mudar o estilo de vida, a gente tem que entender que alguma coisa que a gente está fazendo que está errado e não tem que ficar só no planejamento. Final de ano é ótimo para a gente planejar as coisas e depois não cumprir. Mas mudar. E muda o quê, Mônica? A gente muda uma coisa, não. A gente muda tudo na nossa rotina. É igual quando os mesmos cuidados para se evitar um acidente de carro, você tem que tomar todos os cuidados. Mesma coisa para evitar um acidente vascular cerebral ou um infarto do miocárdio. A atividade física. Não vende. Não tem comprimido atividade física. Você tem que fazer. Você tem que movimentar-se. Ah, não dá, eu não tenho tempo. Pare o carro mais longe do trabalho, se puder, ou da escola. Desça num ponto de ônibus antes do programado e vai a pé. Final de semana, vai à padaria, vai a pé. Movimente-se. Use as escadas ao invés dos elevadores. Então, começamos nos movimentando. Depois que a gente movimentou, mudamos a nossa alimentação. Diminuímos a quantidade. Faz assim com a sua mão. Essa é a quantidade de alimento que você precisa durante o seu dia. Durante o dia? Então, muita gente fala assim, Rodrigo, mas eu como tão pouco. E eu peço para fazer esse gesto. Aí você vê que essa quantidade é o seu gasto calórico.
Então, essa quantidade você tem que dividir entre os seus legumes, as suas frutas que você vai comer durante o dia e a sua quantidade de carboidrato. Nós exageramos muito no nosso carboidrato, por isso que está todo mundo com um pouquinho de sobrepeso. Exagerado no carboidrato. Então, reduz o seu carboidrato, reduz a quantidade de comida, que você vai ver que o seu organismo começa a voltar ao seu equilíbrio, vai perdendo peso, vai eliminando aquela gordura que ele acumulou, porque você comeu mais do que precisava. Final de ano tem a ceia de Natal. E aí eu lembro a gente fazer programa nos anos anteriores, onde a gente ia lá no buffet e mostrava. Quando você tem uma variedade de comida, aí que é mais fácil você comer bem. Então não precisamos de comer grandes quantidades, vamos escolher melhor os alimentos. E uma das dicas está aqui, ó. Então as castanhas. No final do ano é muito comum a tradição da gente consumir nozes, castanhas, sementes. Existe uma riqueza de benefícios aqui impressionante, impressionante. Na castanha do Pará, que tem selênio, que tem vitamina, na castanha de caju, de preferência não salgada. Não, Se a gente come muita coisa salgada e tem hipertensão, a gente vai ficar com a pressão alta. Olha Ali lá. a gente está vendo, só para a gente encerrar, Rodrigo, infelizmente esse papo está tão bom, não fumar, não usar drogas, ficar mais atento em casos de doenças crônicas na família, beber água, que é algo que a gente não faz, e fazer ali um check-up, né, sempre. Exatamente, faça tudo isso. Isso não é a garantia que você não vai ter doença cardiovascular, mas se você fizer isso, você vai prevenir. E se você já tem alguma coisa, então esse é o cuidado. Antes de fazer uma atividade física mais intensa, procure um médico, passe num cardiologista, reveja com cuidado todos os seus números, colesterol, glicose, pressão arterial, veja se o coração está ok e tenha um feliz 2017 com muita saúde. Muito obrigada, Rodrigo Penha. Um abraço para você, para sua família, que 2017 seja ainda mais inspirador, tá? Obrigada sempre. Gratidão sempre.